Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Jaqueline. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa reunião. Hoje iremos debater sobre temas muito importantes para a nossa atualidade. Por questões de segurança, este debate será realizado online. Gostaria de pedir aos participantes para que se apresentem. Bom dia, meu nome é Diogo. Bom dia, meu nome é Gabriel. Bom dia a todos, eu sou o Guilherme Delfino. Bom dia, meu nome é Davi Baesteiro Silva. Bom dia, e eu sou o Douglas. Bom dia, meu nome é Danilo. Bom dia, meu nome é Camille. Bom dia, meu nome é Gabriele. Bom dia, meu nome é Guilherme Teixeira. Os temas que vão guiar o nosso debate hoje são mercado de trabalho e economia em nosso atual sistema econômico. Seguem as perguntas para os participantes. É correto dizer que o nosso atual sistema econômico é justo para todos? Bem, obviamente certas condições ainda podem melhorar, contudo, graças a ele e à livre iniciativa, a concorrência entre as empresas foi permitida, o que impulsiona o mercado de maneira positiva, gerando empregos, cargos e facilitando a busca por uma vida melhor. O trabalhador tem tudo o que precisa para se tornar uma pessoa de sucesso, enquanto o empresário tem vários trabalhadores dispostos a mover a sua empresa pelo preço certo. Exato, eu não teria dito melhor. É uma troca totalmente justa. Todos têm a oportunidade de ser alguém na vida e na sociedade, movendo a economia de alguma forma, contanto que se esforcem ao mínimo para isso. Pois eu discordo. O mercado atual se encontra em extrema desordem. Foi transformado em um ambiente onde as empresas elas não buscam concorrer de forma saudável. Elas buscam somente multiplicar suas riquezas. Tudo isso através do sacrifício dos trabalhadores, tais pessoas que não conseguiriam de forma alguma se tornar empresários de grande porte com apenas esforço e trabalho. Uma completa injustiça. Isso mesmo, existem diversas brechas que são aproveitadas por essas empresas maiores, que possuem capital suficiente para subornar, comprar e assim subornar o governo e assim garantir privilégios, como por exemplo a vista grossa. E essa corrupção faz muitas pessoas fecharem os olhos para o real problema, que existe sim uma desigualdade enorme na nossa sociedade, onde pessoas se submeter a trabalho, submeter a situações horríveis para poder pagar suas contas de casa. A corrupção é um problema do ser humano. Isso independe da forma de organização econômica que rege nosso mercado. Eu concordo que o ser humano é passível à corrupção, concordo. Mas você não acha que o ambiente gerado por essa forma de organização não propicia bem mais para tal? A intervenção do Estado é o maior fator para a corrupção. Olhe para os países com menores índices de corrupção, todos eles possuem maior liberdade econômica. Enquanto os países afetados por corrupção possuem maior interferência do governo na economia. Se o Estado controlasse menos o mercado, teríamos menos brechas para possíveis corrupções. Se o ser humano é corruptível, ele vai se corromper em qualquer forma de sistema econômico ou governamental. Ao menos nossa estrutura atual funciona e deve ser mantida. O capitalismo é mais eficiente do que qualquer outro sistema econômico. Eficiente? Eficiente para quem? Essa estrutura induz as pessoas ao erro. E eu não digo só de corrupção ou trabalho. O capitalismo criou essa cultura do consumismo. A população vem se tornando cada vez mais dependente do consumo desregulado, comprando sem mesmo ver o que fazem, se afundando cada vez mais em dívidas, enriquecendo cada vez mais os ricos, enquanto elas mesmas ficam mais pobres. Uma prova de como esse sistema propicia um ambiente justo. Injusto e depreciativo. Ele despreza o ser humano como pessoa, desvalorizando sua mão de obra. Algumas estratégias de mercado podem parecer desumanas sob uma ótica mais distante. Porém, vamos pegar o exemplo de alguns países asiáticos, como Coreia do Sul e Singapura. Eles baixaram drasticamente os impostos e fizeram o possível para baratear a mão de obra local, atraindo empresas, o que gerou uma enorme demanda de emprego e movimentou a economia interna. Basicamente eles aceitaram que as empresas explorassem a população em troca de dinheiro. Não necessariamente. As pessoas que aceitaram os empregos estavam cientes do valor que iriam receber. O capitalismo proporciona um mundo de possibilidades. Os números não mentem, e através deles é possível ver que esse sistema é um dos maiores responsáveis para a diminuição da pobreza no mundo, trazendo mais qualidade de vida e oportunidades para todos. As estatísticas também informam que desde que o capitalismo surgiu, os esgotamentos dos recursos naturais só vêm aumentando.
e com isso causando diversos problemas, como desmatamentos e outras atrocidades gigantescas causadas pelas usinas e fábricas, como por exemplo a poluição, contaminação das águas, a reserva dos indígenas sendo destruídas, a interferência dos habitats naturais que temos na nossa natureza, diversas espécies de fauna e flora sendo totalmente devastadas e paisagens inteiras sendo destruídas. E como o capitalismo entra nesse assunto? Entra em tudo! É um mal enraizado na sociedade. A ânsia pelo enriquecimento desenfreado já causou a devastação de diversos povos indígenas e seus lares. O capitalismo abre portas para o futuro, mas fecha as portas para a cultura. O desenvolvimento humano é inútil se perdemos a humanidade no processo. Bom, acredito que podemos encerrar esse tópico. Foi um belo debate. A plateia pode fazer as perguntas agora. Douglas, o senhor disse que o capitalismo criou a cultura do consumismo e a sociedade se afunda cada vez mais em dívidas. Porém, o capitalismo visa o lucro e é capaz de promover crescimento econômico. Nenhum país capitalista deixa o seu povo morrer de fome. O que o senhor tem a falar a respeito? Bem, que nenhum país morre de fome, eu não teria tanta certeza. Só olhar os moradores de rua, por exemplo. Vários morrem de frio, de fome. Isso é o resultado da desigualdade social. O sistema capitalista não só mata de fome, mas muitas outras coisas que a miséria desse sistema proporciona, principalmente países emergentes como o Brasil. Se o sistema capitalista fosse tão bom, não haveria tantas invasões ocorrendo por aí. Todo mundo teria sua casa própria para viver de uma forma um pouco mais saudável. Senhor Delfino, o senhor apontou que o capitalismo está sempre em busca de matéria-prima e, dessa forma, destruindo o ecossistema como um todo. Porém, é notável a necessidade desses recursos para a sobrevivência do ser humano, e a total paralisação desse setor seria impossível na sociedade atual. Então, qual seria a solução do senhor para acabar ou ao menos diminuir com esse problema? Primeiramente, um desenvolvimento sustentável que não prejudique o meio ambiente, porque mesmo que você gere dinheiro para as nossas gerações de agora, as outras não estão se beneficiando, isso só cresce a gente. Junto com o controle de gastos de determinados produtos para um indivíduo ou uma empresa, porque muitas coisas são usadas exageradamente, então um controle desses gastos poderia ser muito benefício, já que o consumismo ele veio diretamente com o capitalismo. E como já dito, ele pode favorecer umas pessoas podem ter vantagens com isso, como outras pessoas podem sofrer muito com isso. Pessoas estão se enriquecendo, colocando um monte de comida nas suas mesas, banquete, enquanto as pessoas estão passando fome. Sem falar o quanto isso é prejudicial para a nossa fauna e flora, já que áreas florestais, áreas aquáticas estão sendo destruídas e devastadas por causa disso. Dados também mostram que desde que o surgimento do capitalismo, diversas espécies de aves, de flores, de plantas foram completamente extintas e não tem como voltar atrás com isso. Então, a prática sustentável e esse meio de controle de gastos é a melhor maneira de manter a economia do governo e manter sem os impactos ambientais. Por isso que isso vem sendo adotado tão urgentemente nas tecnologias atuais. A minha pergunta é para o Sr. Diogo, referente às falas dele. Sr. Diogo, o senhor afirmou com clareza que o capitalismo é o sistema econômico mais efetivo na atualidade. Mediante esta afirmação do senhor, eu gostaria de saber qual o posicionamento para os males não citados do capitalismo, como, por exemplo, a mão de obra infantil e a mão de obra praticamente escrava, efeito do barateamento de mão de obra, como o senhor citou mais à frente como ponto positivo. Qual a opinião do senhor sobre a exploração da mão de obra? Esse é um assunto delicado, pois a mão de obra infantil não é algo que o capitalismo financia, porém realmente não tem como ajudar. Pois a culpa das crianças trabalharem não vem do capitalismo, vem de pessoas mal intencionadas que acham mais fácil conseguir absorver de vida usando as almas inocentes. Já na exploração de mão de obra, eu sei que o capitalismo deixa isso meio livre de uma certa forma. Mas hoje existem leis, documentos que são exigidos não importa o trabalho. As pessoas que continuam a explorar a mão de obra são criminosos e muitas vezes são pegos e levados à justiça. Como eu disse, não importa o sistema econômico ou governamental. Em todos existem brechas, e quem as usa são pilantras e bandidos. Boa tarde, eu sou o Guilherme e eu tenho uma pergunta para o Danilo. Danilo, você havia dito que no nosso sistema atual de economia, as pessoas têm a oportunidade de ser alguém na vida e na sociedade.
Pois bem, nessa pandemia que nós estamos vivendo, podemos observar que as pessoas mais ricas só estão enriquecendo e as pessoas mais pobres estão cada vez mais pobres. O que você tem a dizer sobre isso? Bem, primeiro que a crise do coronavírus que vivemos tem grande influência em como o nosso mundo está funcionando. E por isso as condições econômicas do mundo inteiro não estão no seu normal. Por isso não podemos usar ela como base para criticarmos o capitalismo. Porém, no capitalismo, apesar das desigualdades não serem combatidas naturalmente, o governo pode tomar ações que busquem diminuir essas diferenças, com bolsas e benefícios para aqueles de menor classe social. Além disso, existem oportunidades para uma pessoa crescer na vida no capitalismo. Você pode até dizer que o caminho para alguém pobre ter sucesso na vida vai ser muito mais difícil que alguém com uma família mais rica. Porém, acredito ser melhor que exista essa oportunidade de crescimento, mesmo que difícil, ao invés de nem existir. Bom, a minha pergunta vai para o Diogo. Tendo em vista a sua afirmação sobre o nosso sistema econômico, onde o senhor diz que o mercado foi impulsionado de maneira positiva, gerando emprego, cargos, facilitando uma condição de vida melhor. Eu quero saber o que o mesmo tem a me dizer sobre os fatores relacionados ao desemprego, onde mais de 14,4 milhões de pessoas estão sem uma oportunidade trabalhista e mais de 39,9 milhões estão vivendo em extrema pobreza. Se essas oportunidades geradas por nosso sistema realmente existem e facilitam uma vida mais digna, por que os números citados da pobreza e do desemprego são tão altos? Bem, de fato a pobreza é bem alta, mas isso não é devido ao capitalismo e sim às corrupções que enfrentamos, como a lavagem de dinheiro. Isso mostra que o problema não está só no sistema econômico, e sim nas pessoas, como já vimos em jornais e sites. Entretanto, o problema não está só nas corrupções, também está na falta de investimento e nas pessoas, que sabem falar, mas não fazer. Como, por exemplo, pedirem melhores equipamentos nas escolas e quando o governo lhes proporciona, alguns indivíduos os roubam ou quebram, fazendo com que o dinheiro gasto não tenha sido aproveitado e piorando ainda mais a educação. Isso se aplica em outros lugares também. Como isso, posso finalizar dizendo que a pobreza extrema não vem do capitalismo, e sim das pessoas que não sabem administrar e daqueles que só prejudicam e não ajudam o país. Danilo, sobre uma de suas falas relacionadas ao nosso sistema econômico, onde o senhor diz uma troca totalmente justa. Todos têm oportunidade de ser alguém na vida e na sociedade. O senhor realmente acha que essas oportunidades existem? Quais as provas concretas relacionadas a isso? Essas oportunidades existem, e o principal caminho para elas é a educação. Com uma preparação adequada para o mercado de trabalho, qualquer um pode ter uma ascensão na vida, fazendo assim que o país se desenvolva e atraia ainda mais mercado para áreas que necessitam de mão de obra qualificada. Eu diria que a chave para o desenvolvimento de um país hoje em dia está nessas áreas. Já que nosso mercado está sempre se renovando, é sempre necessária a adaptação dos trabalhadores. E aqueles países que conseguirem fazer sua população estar preparada para essas mudanças, estará com uma vantagem considerável aos outros. E um grande exemplo disso é a industrialização dos tigres asiáticos, que, com uma mão de obra qualificada e no momento certo, conseguiram melhorar a qualidade de vida de toda a sua população. Declaro que com o fim das perguntas se encerra o debate. Senhoras e senhores aqui presentes, gostaria de agradecer novamente a participação e colaboração de todos, que foi de suma importância para o desenvolvimento da discussão desse tópico.